citando um que foi da época do Covid, em 2020. Primeiro foi o meu esposo, que foi acometido pelo Covid. Eu cuidei dele na casa, com a graça de Deus, ele ficou bem, não precisou ficar internado, mas logo em seguida eu peguei o Covid. Quando eu fui fazer o teste, eu passava pela imagem de Nossa Senhora e pedia, por favor, Nossa Senhora, que dê negativo. E toda vez que eu fiz 3 testes e os 3 deram negativos. Até que eu comecei com febre, a respiração não estava legal e precisei de uma internação. Essa hora da internação, daí veio o resultado que eu estava, deu positivo. E foi um momento difícil de sofrimento, porque eu nunca tinha ficado sozinha dentro de um hospital, sem poder ter visita, sem estar com meu esposo ao lado. Isso, eu entrei um pouco assim, apavorada, porque eu não sabia se eu ia voltar para casa. Mas eu fui com muita fé em Deus, pedindo a Deus que eu saísse de lá, que eu não precisasse ser entubada. Isso já foi uma das graças que eu alcancei. E no momento de internação que eu estava lá, eu estava com a voz fraca já, as pernas eu não conseguia movimentar muito bem. Infelizmente o Covid, ele traz várias coisas que para alguns não acontece nada, já para outros eu fiquei muito debilitada e a voz estava muito fraca, e mesmo assim naquele momento eu ofertei a Deus o meu sofrimento. Eu falei, Senhor, se for da tua vontade, que eu seja curada. E eu, dentro do quarto, sem ter o que fazer, eu comecei a cantar. Mesmo com a voz fraca, eu comecei a cantar. E foi uma forma de louvar a Deus. Foi a forma que eu encontrei. Se fosse meus últimos suspiros, ia ser para Deus. E nessa hora, algo grandioso aconteceu. Eu senti muito forte a presença de anjos ao meu redor. Eu senti a presença de Jesus. Eu tinha levado a imagem de uma Nossa Senhora das Graças e coloquei bem do meu ladinho. E nesse momento o medo se foi. O medo passou. Já não existia mais medo. E sim uma confiança muito grande, que foi a partir do momento que eu ofertei a Jesus, que eu lembrei daquelas várias pessoas que estavam internadas lá e que estavam piores do que eu. Eu lembro muito bem que uma médica passou e falou assim, olha, se eu fosse você, procurava tirar esse oxigênio o quanto antes, porque o que você está respirando aqui é muito fácil. Você vai ter muito mais dificuldade depois para respirar. Eu falei, bom, então eu quero sair logo daqui. E eu tirei o oxigênio. Eu falei, pode tirar já. Então fiquei fraca sim. Tinha momentos que as enfermeiras chamavam minha atenção, as médicas me chamavam atenção, porque hora era para colocar, hora era para tirar. Mas eu estava vendo que a graça já estava acontecendo. Eu aprendi que o sofrimento faz parte da nossa vida. Estou sendo uma mulher muito mais forte hoje em dia, na fé. Eu acredito que hoje eu sou uma mulher mais transformada. Muitas vezes nós precisamos passar pelo sofrimento para aprender a conviver, saber passar por esse sofrimento. Às vezes a gente acha que somos fracos, que não vamos conseguir. E eu vejo que hoje eu consigo lidar bem melhor com essa parte do sofrimento. Eu acredito que nenhum sofrimento é em vão. Eu aprendi isso depois que eu li também o livro do Marcelo Pereira, e que eu recomendo a todos que passam
por sofrimento, independente de qual for o seu sofrimento, esse livro, ele dá um direcionamento. E foi ficando muito claro para mim, as coisas foram ficando mais claras, que eu percebi através do testemunho que o Marcelo Pereira consegue colocar neste livro. A passagem dos santos, dos sofrimentos deles que eles passaram, eu consegui ter maior clareza. Se você está passando por um processo, seja do Covid ou uma outra doença, saiba que tudo passa. Esse momento, esse sofrimento vai passar. O que eu falaria para você é que continue firme na fé, seja forte. Pode ser um momento de calvário, pode ser um momento muito forte de calvário que você está passando, mas creia que Jesus está do seu lado e tudo vai ficar bem. Confie em Deus. Se foi possível para mim, será possível para você também. Segura na mão de Deus. Ele está sempre contigo. Ele jamais vai te desamparar.